Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, né, à nossa aula de língua portuguesa, hoje de literatura, em que a gente vai estudar o romantismo no Brasil, né, o contexto histórico, a importância de um dos autores principais, que é o Gonçalves Dias, né, nesse movimento aqui no Brasil, e você vai poder acompanhar com o seu livro nas páginas 46 a 48. Então, assim, é importante a gente, primeiramente, lembrar do contexto histórico dessa época aqui, né? É importante lembrar, olha, a imagem já faz referência direta à independência do Brasil, a essa necessidade que tinha ali, né, no caso estamos falando do século XVIII, de o Brasil romper essa ligação direta com Portugal, né? O Brasil já estava há mais de 2 séculos, aliás, aqui sozinho, já era uma colônia, então já era hora de se transformar numa nação. Então já havia esses nacionalistas, essas pessoas que lutavam por esse movimento de independência. Então, assim, é importante lembrar porque vai ser nesse contexto de desmembramento do Brasil e Portugal que vai nascer justamente o romantismo no Brasil, que vai ser justamente 10 anos, uma década depois que houve a proclamação da independência. E aí, assim, os escritores românticos, né, os escritores, na verdade, eles tiveram um papel importantíssimo justamente nesse período. Para quê? Para criar essa consciência nacional, para criar no imaginário das pessoas esse pertencimento, né, agora ao Brasil, né, pensar o Brasil como uma nação independente de Portugal, né? E justamente a apresentação de novas perspectivas, né? Para criar esse conceito, criar as características da literatura brasileira, que agora iria se diferenciar de Portugal. Lembrando que até então o que era literatura em Portugal era literatura aqui, né? Então estava intimamente ligado, né? E aí, assim, havia entre os princípios, né, entre esses zeitgeist, esse espírito de uma época, essa concepção romântica, né? Vamos lembrar que o romantismo dá sempre essa ideia de idealismo, né? Dá sempre essa ideia do idealismo, de utopias. Então, havia essa ideia romântica que cada nação deveria ter a sua identidade própria, a sua poesia própria, não é? E que essa poesia, no caso do romantismo, ela deveria corresponder justamente às raízes e ao povo, né? Esses eram os ideais românticos. Foi por isso que os poetas brasileiros eles buscaram uma figura para representar justamente essas raízes e essa identidade. E essa figura foi justamente o indígena, foi o índio. O índio foi justamente esse personagem que foi usado, né, no romantismo para representar esses valores, esse sentimento nacionalista de pertencimento, né? Além disso, também, lógico, a própria questão da fauna, dos nossos os animais, a flora, né? As florestas, os biomas, como também representações dessa nacionalidade. Então, uma coisa que tem característica do romantismo é justamente esse pertencimento, a olhar para as raízes de um povo. E aí, assim, o romantismo em si, ele vai ser dividido em 3 grandes gerações. A primeira grande geração, o período literário, ele vai ser marcado justamente por esse nacionalismo, né? Que é justamente essa ideia de o poeta olhar e evocar e representar muito bem o que há de bom que existe em sua terra. Também pelo indianismo, que a gente vai ver isso muito na segunda geração com José de Alencar, né? Na prosa, inclusive, que é justamente essa ideia de ver esse personagem, né, de ver o índio como esse grande herói, como essa representação, né, que deveria ter na produção literária. E também a religiosidade, né, que é muito presente ainda nessa primeira geração romântica. Já a segunda geração, ela vai ser conhecida também como a geração do mal do século. Esse termo mal do século é um termo em francês de um filósofo chamado Chateaubriand, e vai justamente referir-se a essa crise moral, essa crise de valores, de valores perdidos, né, de uma moral perdida que estava assolando a Europa ali no século XVIII. Então, por isso, aliás, século XIX. Daí esse termo, a geração do mal do século. Então, essa crise moral de identidade vai estar presente na segunda geração romântica. Já a terceira geração vai ter uma poesia, vai ter uma produção
de cunho mais social e político. É por isso que a gente vai ter como representantes aqui, por exemplo, o poeta Castro Alves, né? O Castro Alves, que vai ter, por exemplo, o Navio Negreiro, né? Que é uma das suas maiores obras, que vai justamente nos mostrar as duras condições que os escravos africanos, né, que vinham da África para trabalhar, morar no Brasil, sofriam, espumas flutuantes, né, e tudo. Então, essa terceira geração, justamente cravada, tem essa característica de ser uma poesia de cunho mais político, de cunho mais social. E aí, a gente agora vai ser apresentado a Gonçalves Dias, né, que é o principal representante do romantismo aqui no Brasil, da primeira geração, inclusive, e aí vai ser um dos grandes nomes do romantismo do país, né? Justamente porque ele conseguiu trazer na sua poesia justamente todos esses valores nacionalistas, a figura do índio, da religião. Então, assim, ele é o principal nome, né, no romantismo brasileiro. Ele produziu também uma poesia épica, lembrando que assim, quando a gente fala de gênero épico, a epopeia seriam essas grandes narrativas que mostram as conquistas de um povo, que mostram o herói, não é? As batalhas, né? Então, ele vai produzir também poesia épica que vai evocar isso, né? Mais uma vez, sempre voltando essa ideia nacionalista, né? De vocês terem que se orgulhar, né? Lírica. Inclusive o termo lírico refere-se a um instrumento musical chamado lira, que era um instrumento que foi usado, né, lá na Grécia, para acompanhar um instrumento de cordas, parece uma harpa, né, e acompanhar enquanto uma poesia era declamada, que as poesias eram feitas para serem cantadas, não vamos esquecer disso. E aí, assim, a poesia lírica hoje é uma poesia extremamente sentimental, né, uma poesia que traz toda essa subjetividade, essa emoção do poeta. E também ele produziu peças teatrais, que uma delas a gente vai falar daqui a pouco. Em Gonçalves Dias, o poeta ele se inspirou num clássico de um filósofo francês chamado Jacques Rousseau, que Jacques Rousseau ele vai propor a ideia do bom selvagem. Né, o selvagem, da ideia de selva, né? Então, o bom selvagem seria o índio, essa figura humana, essa figura humana que seria a representação do que há de mais puro em uma pessoa, totalmente desvalida, totalmente sem valores que corrompem, né? Valores ocidentais e coisas assim do tipo. Então, esse herói nacional, né? Essa fase indianista, ele vai ser inspirado nessas concepções de que há um bom selvagem, né? De que há um ser humano, a representação de um ser humano puro, bom, não é? E que representa justamente esses valores de honra, de amor filial, né? Por isso que ele vai olhar para esses guerreiros tupis, né? Grande a representação também na literatura do José de Alencar, né? Do cearense José de Alencar, Iracema, né? E o Guarani também já da segunda geração, mas aí vai justamente olhar para essa figura desses primeiros habitantes que tanto nos mostram quem nós somos, né? Assim, enquanto nação. Lembrando que essa era das características do romantismo, né? E esse homem, esse índio, ele vai trazer os valores universais. Gonçalves Dias, em relação a essa poesia lírica subjetiva, os temas mais frequentes são o amor, né, a saudade, o saudosismo. A gente vai ver um poema dele daqui a pouco. Há o tema da pátria muito presente, o índio, o sentimento de religiosidade, o encanto com a natureza, como a gente também vai ver, tudo isso junto em um único poema, que é incrível, e o estado da alma do eu lírico. E assim, tanto na lírica quanto na épica, né? Lembrando que o lírico é essa coisa subjetiva, sentimentalista. Já a epopeia, a épica, vai dar essa ideia das batalhas de um herói, né? Das conquistas, justamente. Gonçalves Dias ele consegue fazer uma rítmica, né? Tem uma musicalidade entre os versos. E essa técnica, essa experiência estética, a gente percebe por conta de certas sílabas métricas, certas sílabas que há no poema, junção de certas letras, certas vogais, certos sons que vão dar essa musicalidade. Tudo bem. E no teatro, a peça mais importante é Leonor de Mendonça, né, um drama histórico ele trouxe, que justamente vai representar esse assassinato dessa duquesa Leonor de Mendonça e também do seu suposto amante, né, por Dom Jaime, que era quem? Era o Duque de Bragança e que era marido da duquesa. Então essa vai ser a maior representação do Gonçalves Dias no teatro, no drama.
E aqui eu trouxe a mais famosa, né, o poema mais famoso do Gonçalves Dias, todo mundo lembra desse aí, quando a gente estuda o romantismo na primeira geração, que é a canção do exílio. Vamos lembrar que exílio é justamente. Ele foi exilado, né? Ele foi mandado para Portugal como prisioneiro, né? Por ser um rebelde. E aí, lá em Portugal, ele faz essa canção que tem toda a sonoridade e todo um amor à pátria que é o Brasil. Então vamos a ela, Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permito a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Então esse poema traz justamente todo esse ideal romântico, a exuberância da natureza brasileira. Veja que quando ele fala aqui, ele está falando de Portugal, cá, né, Portugal, onde ele está exilado, e lá é sempre o Brasil, que é bem, como você pode perceber, idealizado, né? Os bosques são mais bonitos, a natureza é muito mais exuberante do que lá, e todo esse sentimento de saudade, esse apego do Brasil, a própria religiosidade, que ele vai dizer, né, não permita Deus que eu morra. Então é presente aqui também nessa poesia. E pode perceber essa musicalidade, né? Até a forma que eu declamei o poema, dá para perceber que tem uma pegada, tem uma música interessante, é o nome Canção, né? Canção do Exílio. E o outro, o poema que também está no livro de vocês, na página 48, é Consolação nas Lágrimas. Vamos lá. Como é belo a meia-noite o azul do céu transparente, quando a esfera d'alva lua vagueia muito docemente, quando a terra não ruidosa toda se cala dormente, quando o mar tranquilo e brando na areia chora firmemente. Olha os elementos da natureza aí e essa personificação desses elementos, né? Ou seja, mostrando a riqueza, né? E essas características humanas desses elementos, né? Continuando. Como é belo este silêncio da terra toda harmonia, que aos céus a mente arrebata, cheia de meiga poesia. Como é bela a luz que brilha, do mar viva a ardentia, esse pranto como é doce que é eterna melancolia. Essa aragem como é branda que enruga a face do mar, que na terra passa e morre sem folha sussurrar, que os sons da era instrumento quisera agora escutar, quisera mágoas pungentes nesse silêncio olvidar. O azul do céu, nem da lua doce luz refletida, nem o mar beijando a praia, nem a terra adormecida, nem meigos sons e perfumes, nem a brisa mal sentida, nem quanto agrada e deleita, nem quanto embeleza a vida. Nada é melhor que este pranto em silêncio gotejado, meigo e doce pouco e pouco, do coração despegado. Não soro de fel, mas santo, frescor em peito chagado, não espremido entre dores, mas quase em prazer coado. Então, mais uma vez, veja a rítmica, né? Veja esses sons, essa coisa cantarolada, essas rimas e todo esse elemento da natureza aí, essa alusão a esses elementos, né? Mostrando essa riqueza, né? A exuberância da natureza, que é justamente um dos ideais do romantismo. Então é isso, nós ficamos por aqui, espero que você tenha aprendido bastante nessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.